Amém, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, a partir do capítulo de número 13. E nós vamos ler a partir do verso de número 24. Nós vamos ler até o verso de número 30 e depois vamos ler do verso de número 36 ao verso de número 43. Antes de nós iniciarmos a leitura, eu queria dar boas-vindas àqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor possa falar ao seu coração, abençoar a sua vida por meio dessa palavra, assim como vai abençoar as nossas vidas aqui. Que o Senhor te abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Diz assim, Mateus capítulo 13, a partir do verso de número 24. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E, quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo do meu celeiro. Vamos para o verso de número 36, que é onde Jesus explica essa parábola aos seus discípulos. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor, pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, de estar meditando na Sua palavra. Num dia tão especial, é o dia do Senhor, o dia que o Senhor preparou para nos reunirmos como igreja, Senhor, e aprendermos de Ti, ouvirmos as Suas direções, a Sua voz, a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor nos guie por meio das Suas revelações de amor, que o Seu Espírito nos fale ao coração aquilo que somente o Senhor pode falar, Senhor. Que a minha vida, os meus olhos, a minha mente, os meus ouvidos, os meus sentidos estejam obedientes ao Senhor para comunicar toda a Sua palavra, Senhor, toda a Tua vontade, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu não sei você, meus irmãos, mas sempre que eu via um pregador da palavra de Deus ler esse texto, eu já ficava assim na minha cadeira: vamos descobrir quem são os joios aqui, hoje. O joio vai ser revelado, vamos matar a todos, vamos dominar o mundo.
Eu não sei vocês, mas o meu coração via essa parábola assim. Por muitos anos da minha fé cristã, eu digo anos, eu não entendi aquilo que o Senhor queria revelar por meio desse texto. Eu não sei vocês também, mas quando eu li essa parábola, eu falei, tá vendo? Fala, Senhor, fala aos joios desta igreja, aqueles irmãos que causam problemas, que têm dificuldades aqui e ali, o Senhor transforma a vida deles, aquele irmão é joio, eu tenho certeza que aquele irmão é joio. Por alguns anos eu pensei assim. Mas depois de algum tempo eu pude... Só que isso, irmãos, é tão prejudicial. E quando eu disse aqui, eu me comprometi também a falar um pouco sobre missões. E para mim é muito importante que nesse mês especificamente a gente fala um pouco de saúde mental, né? A gente sem querer falou da pregação e da palavra e do valor e do arrependimento. E meus irmãos, se você quer ter uma boa saúde mental, você precisa dar ouvidos ao que foi dito nesse mês nesta igreja. Você precisa entesourar a palavra de Deus como um valor na sua vida. Você precisa pregar a palavra de Deus. Você precisa entender a importância da pregação da palavra de Deus. E como ela é importante para promover essa nova criação que Deus propôs para nós em Cristo Jesus. Nós precisamos nos arrepender e as nossas vidas precisam dar frutos de justiça de fato. E por último, nós precisamos estar concentrados, focados na coisa certa. Quer ver uma coisa que dá muita ansiedade em nós? É quando nós estamos focados na coisa errada. Quando nós estamos tentando fazer algo até pela motivação certa, mas é algo errado. Isso gera ansiedade em nós, porque não nos é mais facultado a esperança, mas a expectativa. A expectativa é a mãe de toda decepção, meus irmãos. E o Senhor, para além da expectativa que Ele nos chama a viver na eternidade, no porvir, naquilo que Ele está preparando, Ele deseja construir em nossos corações esperança. Esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar somente, mas criar em nossos corações um jeito correto de esperar que a sua bondade vai se manifestar. E eu penso, meus irmãos, que essa palavra é muito importante para essa questão da nossa saúde psíquica, mental, não só para tudo que ela representa, para nos formar como discípulos de Jesus, mas para nos tirar a ansiedade de querer resolver as coisas do nosso jeito, de querer, de concentrar os nossos esforços naquilo que não foi solicitado para que nós concentremos os nossos esforços. Isso gera muita ansiedade em nós. Isso gera, na minha opinião, a ansiedade ela é produzida por meio disso. Você cria expectativas e concentra o seu esforço em algo que não foi ordenado pelo Senhor Jesus, e aí nós gastamos tempo, nós na verdade perdemos tempo, nos esforçamos. Eu falei essa semana para os jovens sobre o burnout, né? O burnout, diferente daquilo que a gente acha que é o superaquecimento de um tanque, né? Sei lá, burnout, esquentar, ferver, né? É conhecido nos Estados Unidos como aquela brincadeira de borrachão, que eles me ensinaram que era borrachão, né? Que é aquele frizz do pneu do carro, que eles ficam derrapando e não sai do lugar. Sabe, fica aquele fumação e aquele pneu vai desgastando, fica uma fumaceira gigante, o motor vai lá no último de aceleração, mas o carro não saiu do lugar. Se nós não entendermos o que Jesus está falando aqui nesse texto, muito provavelmente nós vamos recorrentemente patinar. É literalmente isso na vida cristã. E o Senhor tem algo lindo para construir nas nossas vidas, como igreja, e no desenvolvimento do chamado, da vocação de cada um, mas se nós não ajustarmos o nosso foco, se nós não ajustarmos a nossa prioridade, nós vamos patinar, nós vamos gastar muita energia, nós vamos acelerar o motor, nós vamos gastar o pneu, nós vamos talvez fazer uma fumaça até muito
muito chamativa, mas nós não vamos ter resultado algum daquilo que o Senhor espera de nós. E o Senhor Jesus, quando Ele começa falando sobre isso, meus irmãos, Ele fala, a partir do capítulo 13, Ele começa a falar do mesmo assunto, Ele está falando ainda do mesmo assunto, quando Ele conta a parábola do semeador. E por que Jesus está falando isso? Porque Jesus inicia esse capítulo 13, ele vem de uma sequência pesada de ministério, sendo acusado injustamente, a sua própria família o havia abandonado, o havia questionado. Ele está com desafios físicos, psíquicos, emocionais, com relação à sua família, à sua própria mãe, aos seus próprios irmãos. Puxa, mas será que Jesus não está exagerando muito nessa medida dele aqui? Então ele começa a falar para os seus discípulos, para quê? Para evidenciar as características daqueles que são os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus. E ele fala sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador nada mais é do que ele explicando sobre o resultado que a palavra tem quando alcança os nossos corações. Esse é o foco principal. E nós, quando analisamos as parábolas, é preciso tomar um cuidado enorme, meus irmãos. Por quê? Porque a parábola ela tem uma ideia central. Ela não está preocupada com pormenores. Ela usa uma história, muito provavelmente, daquela cultura, daquele povo, para exemplificar um assunto central. Se a gente ficar criando muitas elaborações nas parábolas, é certo que nós vamos perder aquele assunto principal que Jesus quer tratar com seus discípulos. Isso vai acontecer com a parábola do joio. Não à toa que o evangelista Mateus escreveu a explicação da parábola. O que deixa... Eu amo quando as parábolas de Jesus têm explicação, porque aí acabou, não tem margem para falar outra coisa. É o próprio Jesus dizendo o que significa aquela parábola. Mas o que ela significa para nós? Dentro desse contexto próximo, dentro das nossas relações como irmãos, dentro da nossa vocação como mantenedores da paz, como mantenedores da unidade, como aqueles que foram chamados para herdar todo o universo criado, restaurado por Jesus. Foi isso que nós aprendemos em Efésios. A nossa vocação primária é o shalom de Deus, é a unidade, é manter a unidade. Como que nós podemos fazer isso? Jesus está dizendo sobre esse assunto quando ele fala sobre o joio e o trigo. Ele está falando sobre, muito provavelmente, um assunto ainda relacionado com a parábola do semeador, que é aquelas sementes, em que tipo de solo ela caiu. E eu gosto muito, né? Não dá para não falar sobre esse assunto sem perguntar: que solo é o teu coração? Que solo é o meu coração? Que solo és tu? Né? De que solo é feito nossos corações? Como é que eles reagem à palavra de Deus? Como é que eles manifestam as verdades da palavra de Deus? Como é que a gente vive isso? Porque de fato, meus irmãos, eu penso que assim, a gente vai ter algumas surpresas quando chegarmos no mundo vindouro. A primeira surpresa é que a gente vai estar lá. Senhor, o Senhor me trouxe aqui. Fomos carregados pela misericórdia. A segunda surpresa é você olhar em volta e falar assim: cadê aquele irmão que eu achei que estava aqui, que certamente estaria aqui, não vi. Né? A outra surpresa é: você? Eu acho que é um pregador que dizia isso, né? Só estou me valendo dessa mensagem, né? Dessa palavra dele, mas é muito verdade nesse texto aqui, porque o Senhor Jesus está, para mais do que querendo focar na semente, para mais do que querendo focar no semeador, para mais do que querendo focar, enfim, como as coisas acontecem, Jesus quer focar no resultado, é como nós reagimos, quais são os frutos que a nossa vida oferece quando nós ouvimos a palavra de Deus. E pasmem, meus irmãos, eu fico aterrorizado comigo mesmo toda segunda-feira, porque parece que a gente esquece tudo que a gente ouviu no domingo, na segunda-feira, quando a gente vai tratar com o nosso próximo.
Parece que no domingo na igreja é um ambiente celestial, é como se fosse um âmbar assim, envolvendo esse lugar, né? Desconectando esse lugar do universo real, dia a dia, e de repente a gente sai pelaquela porta, saiu assim para o mundo real e é outra coisa. E aí a mensagem que foi pregada parece que desaparece das nossas realidades, e aí a gente começa a agir de acordo com aquilo que a gente estabeleceu como se sendo certo. Eu não sei vocês, mas eu tenho essa impressão algumas vezes, comigo mesmo, irmãos. E com alguns irmãos, eu não vou mentir, né? Com alguns irmãos também. Mas o que o Senhor quer nos levar nesse momento é entender que assim, há três ênfases principais nesse processo do capítulo 13, a partir da parábola do semeador. Depois Jesus explica por que ele está falando de parábolas, e então ele explica o porquê que ele falou, porque ele explica a parábola do semeador, e depois ele conta a parábola do joio e explica a parábola do joio. Entre elas ele fala sobre o grão de mostarda, sobre o uso de parábolas, mais uma vez, etc. e tal, e depois segue uma sequência de parábolas que eles chamam de parábolas do reino, né? Se a gente quiser saber os valores, as verdades do reino de Deus, essas parábolas elas têm esse objetivo, esse ponto central. Mas logo depois que ele explica a parábola do semeador, e no geral, assim, quando você olha todo esse capítulo, até a parábola do semeador, a gente vê três assuntos principais aqui de Jesus. Primeiro é a relação com o próprio Jesus. Por que ele está ensinando por parábolas aqui, meus irmãos? Quem lembra? Nós já falamos sobre esse assunto, mas Jesus está falando por parábolas porque ele queria que só aqueles que quisessem um relacionamento pessoal com ele soubessem as verdades do reino de Deus. Esse é o objetivo de Jesus. Jesus estava falando algo aqui para que não fosse descoberto por qualquer pessoa, aquilo que ele estava falando. Ele estava falando algo porque aqueles que só queriam pão, milagres, uma vida confortável, queriam, enfim, essas coisas terrenas, não tivessem a revelação dos mistérios do reino de Deus. E Jesus não deixou de dar pão, não deixou de fazer milagre, não deixou de nada disso. Mas os mistérios do reino de Deus eram para aqueles que queriam sentar à mesa com Jesus. É para aqueles que queriam relacionamento com Jesus, para aqueles que queriam compromisso com Jesus. Os mistérios do reino de Deus não são para qualquer pessoa. Os mistérios do reino de Deus são para aqueles que sentam à mesa de Jesus e pedem: Senhor, explica-nos a parábola. E o Senhor assim o faz. E então os seus discípulos podiam ser direcionados. Então a primeira coisa é essa devoção, essa relação. A segunda coisa, a segunda ênfase que a gente percebe nesse projeto aqui de Mateus 13 aqui especificamente, é a ênfase da relação com a palavra de Jesus. Por quê? Uma coisa é eu querer a relação com Jesus, é tudo muito legal, eu quero a mesa, eu quero estar com Jesus, mas e obedecer a Jesus? Será que eu quero obedecer a Jesus? Será que eu estou disposto a abrir mão do meu achismo, da minha opinião, das coisas que eu, enfim, talvez acredite que sejam corretas, mas que são contrárias à verdade de Jesus, e estou disposto a abraçar a verdade de Jesus como algo prático na minha vida? Se não foi isso que o pastor Bernardo falou conosco no domingo passado. Ou seja, que a evidência, né, do arrependimento são obras de justiças materializadas. Não é nada teórico, não é nada assim do ponto de vista intelectual. E a doutrina da graça, do amor, do evangelho, como nós aprendemos em Efésios, só pode ser adquirida, meus irmãos, com os olhos abertos do coração. E com o coração, é com a alma que se entende as verdades de Deus, não é com o intelecto apenas. Então, por que eu disse isso? Né? Porque a relação com a palavra de Deus também é importante, porque eu posso querer um relacionamento com Jesus, estar ali à mesa com Jesus, mas eu não quero muito obedecer a sua palavra, não quero muito seguir ali a sua direção. E isso aconteceu entre os discípulos. Jesus tinha sentado à mesa ali, Judas, que queria uma relação com Jesus, ele tinha um objetivo, mas não queria uma relação profunda com a palavra de Jesus, no sentido de transformar suas motivações. Porque a grande questão é o que nos leva a fazer determinadas coisas. Quando nós estamos convictos, meus irmãos, das prioridades que regem o reino de Deus, nós podemos cumprir livremente, com mais foco, aquilo que Deus tem para cada um de nós, para a nossa igreja como um todo.
para que o seu nome seja glorificado. E essa parábola, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com prioridade, com aquilo que é importante. Por isso que a gente precisa entender qual é essa prioridade que Jesus está levantando aqui. Jesus estava focado em cumprir a sua missão. Qual era a missão de Jesus ali? Você já parou para pensar nisso? Jesus declara a sua missão em Lucas 19, ele diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus estava concentrado absolutamente nisso. Nada tirava Jesus desse objetivo. E ele sabia que para cumprir isso ele precisava ser obediente à voz de Deus, obediente à profecia, obediente à palavra. Em nenhum momento Jesus titubeou. Alguns dizem que ele titubeou no Getsêmani, mas nem lá, eu acredito que ali era um momento de intimidade que foi revelado pelos seus discípulos, que ainda assim, a conclusão desse momento é: todavia, Senhor, faça-se a sua vontade. Eu acho que essa é a frase do cristão, meus irmãos. A frase nossa como crente em Jesus deve ser: faça-se a sua vontade. Você pode orar 1 hora todos os dias, 30 minutos, 40 minutos, 2 horas, 3 horas, você vai terminar a sua oração dizendo: Senhor, faça-se a sua vontade. Nós sempre vamos acabar as nossas orações assim. É isso que o Senhor está querendo dizer. E para entender isso, ele colocou alguns elementos nessa parábola. Mas qual é o ponto central da parábola do joio e do trigo? O ponto central, meus irmãos, é a vida do trigo. O que o Senhor Jesus está mostrando aqui nessa parábola é que a vida do trigo é tão importante, que deve ser preservada a qualquer custo. Para o reino de Deus, toda vida tem prioridade, valor. Que vale uma pausa aqui para uma reflexão daquilo que está acontecendo no nosso país nesse momento. Toda vida no reino de Deus, toda vida flui de Deus. Aquela vida que fluiu de Deus ao profeta Jeremias, que ouviu a voz de Deus dizendo: antes que você fosse uma matéria formada no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Para os crentes do Deus de toda a vida, cada ser humano, desde antes da sua concepção, é um anúncio da vida que flui do Deus eterno e do Criador de tudo que existe. Há uma compreensão de que a vida humana nos apresenta situações e circunstâncias complexas, das quais nenhuma, o mesmo Deus que concede vida, não possa transformar em uma história linda de amor e de restauração. Não há situação mais complexa que Ele não possa manifestar a sua graça salvadora e transformadora. Meus irmãos, toda vida flui de Deus. Independente das leis que nos são impostas, para sempre. Guarde isso no seu coração, para sempre. Para o reino de Deus, toda vida tem prioridade, de todos. Das mães, dos bebês, dos pais. O nosso convite é semearmos o amor na nossa comunhão e ajudar aqueles e aquelas que passam por angústias e incertezas quando a vida que estão gerando em seus ventres passa a ser um problema. A vida que flui de Deus nunca vai ser um problema para ninguém. E nós precisamos guardar isso nos nossos corações. Ao olharmos para essa parábola, Jesus deixa claro que o ponto central é que não se arranca o joio, porque pode tirar também o trigo, porque a vida do trigo é importante. E nós precisamos entender como que ele constrói esse argumento. Primeiro, é importante que nós entendamos as características do que é o joio e o que é o trigo. No início, quando são plantados e começam a crescer, são muito parecidos. Mas logo depois, assim, de algum pequeno período, o plantador, o semeador ali, ele já sabe identificar o que é joio e o que é trigo. Mesmo assim, eles estão tão próximos, tão juntos, que ainda assim
provoca perigo. Se arrancar um, arranca o outro. Uma coisa interessante sobre os dois é que o trigo tem semente, o joio não tem. Isso para mim é muito importante. Porque isso vale uma reflexão, né? Mais para frente. Ou seja, o trigo, quando ele vai ser processado, ele vai dar farinha. O joio é como se fosse palhas. Só palha, só mato seco. Não tem grão, né? Por isso, se não tem grão, não tem fruto. Lembra do resultado que Jesus está apontando aqui? É sobre o resultado que ele está falando aqui. Uma característica importante que a gente nota na parábola é que eles crescem próximos uns dos outros. Era costume na época, os inimigos de um fazendeiro ou de outro, quando não gostava de algum ou quando queria provocar, semear uma semente do joio no meio da semeadura do trigo. É muito provavelmente que Jesus se vale dessa imagem, do inimigo que fez isso. A segunda curiosidade aqui, que é interessante, é que, e agora vale a pena uma pausa, né? É que o trigo possui semente, possui grão, o joio não possui. O grão e a semente, eles indicam fertilidade, possibilidade de mudança, crescimento, multiplicação. Resultado, a ausência dele indica infertilidade. Morte. Não tem vida no trigo, no joio, não tem vida. O trigo tem vida, ele carrega vida, ele carrega um resultado. Agora o joio não carrega, o joio não tem, ele é infértil. Ele não reproduz. Agora, pare um pouquinho para pensar nesse parênteses. Jesus mesmo falou sobre sementes, muitas vezes. E em uma das ocasiões que Jesus falou sobre semente, ele disse: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Naquela ocasião, Jesus estava falando de si mesmo. Ele estava dizendo: eu sou o grão de trigo. Quando eu morrer, eu vou produzir muito fruto. Muita semente. Muita vida. Mas só que para isso, o grão, a semente, precisa morrer. Eu sou fascinado pela semente, por exemplo, de um carvalho. Não sei, quem aqui já foi para o norte do Brasil, no Pará, por exemplo, e viu a castanheira, por exemplo? Quem já viu uma castanheira? É gigante, né? Se o ouriço cai, mata um, né? Na cabeça. E vira e mexe, caem os ouriços, né? Você está andando na mata, e você ouve aquele barulho, o pessoal já tem até o jeito de se proteger, porque é um... Eu fico olhando que naquela semente, naquela castanha, está todo o potencial toda aquela árvore gigantesca, está ali naquela semente, está contido ali. É a vida concentrada. É aquilo que está concentrado, é a vida no ser, concentrado. E a reflexão que eu quero deixar aqui como parêntese, né, no sentido de que nós estamos refletindo sobre essa imagem que Jesus nos apresenta, é que, de alguma forma, essa semente, para ela gerar fruto, ela precisa morrer. Sementes, elas precisam morrer para dar fruto. Jesus se referiu, né, a ele como sendo essa semente principal. Aqui a questão é, quem tem sementes aqui? Quem tem semente pode morrer. Quem tem grão pode morrer. Mas quem não tem, toda a sua obra são palhas. São obras mortas, obras infrutíferas. As mesmas obras que o apóstolo Paulo apresenta aos Coríntios, quando ele diz que toda a obra vai ser julgada diante de Deus e ser queimada, porque são obras mortas, não fica, é tudo palha, não tem valor. Por quê? Porque não são produzidas por uma vida concentrada, que foi gerada em Jesus, na semente das sementes
e que ao morrer ele produziu muito fruto, muitas outras sementes, frutos que vão dar sementes, é o fruto que carrega a semente. E quando o fruto morre, nasce outro fruto, e assim por diante, porque aquela semente ela é a visão da eternidade. Para nós que estamos em Cristo, a morte, meus irmãos, é só o começo de algo muito maior e mais duradouro que esta vida. A morte é o desencadear da eternidade para nós. Por que essa reflexão é importante? Porque se você tem essa semente, se você tem esse foco, no fim das contas, nós precisamos saber se temos sementes e se estamos dispostos a morrer, para que outros possam viver, agora eu copiei a frase do nosso pastor, morrer para que haja vida. Voltando aqui à parábola, Jesus apresenta 7 destaques na explicação que ele deu sobre essa parábola, e eu queria que a gente passasse por cada um desses destaques, para que a gente possa entender o que o Senhor está falando aqui, e entender onde que nós vamos chegar com isso. Nós ouvimos a história do joio, e depois Jesus explica que o primeiro destaque é que ele diz que aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Percebam, se nós estamos aqui com o foco de encontrar os joios, queimar os joios, tirar os joios do meio do trigo, nesse momento aqui nós já perdemos a lição fundamental aqui. É que ao invés de estar buscando queimar o joio, crucificar o joio, julgar o joio, etc, etc e tal, eu devia estar preocupado se eu sou plantação de Jesus. É quase que concorda com aquela frase: antes de você mexer no cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu, irmão. Quase que tira a trave que está no seu, não é? Escolinha do professor Raimundo, tira a trave que está no seu. É quase que o Senhor dizendo assim: quando nós nos preocupamos mais com o joio do que com o trigo, nós perdemos o foco de que quem está semeando a boa semente é o Filho do Homem. E a resposta para as nossas buscas mais profundas deveria ser: eu sou semente de Jesus, eu fui semeado nesse campo por Jesus. E aqui não é algo, de novo, nós buscamos, não, mas então, se Jesus semeou, quem é a semente do maligno? A semente de Jesus e a semente do maligno vão encontrar solos. É sobre isso que Jesus está falando. Alguns dizem que ele está falando sobre os filhos de Israel. Muito bem, sim, também, os filhos do reino. Ele usa essa expressão: a boa semente, foi eu que semeei. E um outro destaque, ele diz que a semente são os filhos do reino. Essa linguagem é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque os filhos do reino têm características do rei. Os filhos do reino têm a mentalidade do rei. Os filhos do reino têm as atitudes do rei. Os filhos do reino, eles se comportam como rei. Os filhos do reino dão frutos da mensagem que foi semeada pelo rei. É sobre isso que devia ocupar o centro da nossa mensagem, o centro da nossa prática. Nós devíamos estar preocupados o que está dominando a minha mente, como eu estou reagindo às sementes da palavra de Deus que são lançadas, como eu estou reagindo a isso tudo. Nesse contexto aqui especificamente, Jesus está dizendo que quando ele semeou, que ele está dizendo, ele semeia aquilo que é a vida que flui dele nesse campo. Assim também como o inimigo semeia as suas sementes nesse campo. Assim como um outro destaque desse texto é que o campo é o mundo.
Meus irmãos, nosso campo de atuação é o mundo, é a nossa vida da segunda até o domingo. O nosso campo é um mundo que foi criado por Deus, que foi povoado por Ele, que foi conduzido por Ele, que é governado por Ele. Deus conhece muito bem o seu campo. Será que nós conhecemos bem o campo dos quais nós estamos plantados? A atenção de Jesus aqui para nós é que é interessante notar que nós fazemos parte desse mundo. E o foco de Jesus é que a boa semente gera o trigo. Todos os que estão em Jesus são boas sementes, ovelhas de Jesus, aqueles ligados a videiras, escolhidos para frutificar, enxertados nessa videira, para sermos podados, para darmos mais frutos, herdeiros da ressurreição em Jesus. A relação entre joio e trigo é como eu respondo à semente de Jesus, no solo deste mundo. Eu sou uma semente de Jesus ou eu sou semente do inimigo? Eu reajo à semente de Jesus, que gera vida, ressurreição, salvação, ou eu reajo à semente do inimigo, que gera inimizades, contendas, divisões? Mas são obras mortas, não foram semeadas por Jesus. Ele destaca que os joios são os filhos do maligno. O que ele quer dizer com filhos do maligno? Você é filho do maligno, é condenado para sempre ao inferno, o joio queima. Não é esse o objetivo de Jesus com esse texto. Ele está dizendo que os filhos do maligno são aqueles que respondem à semente do maligno. É quase que como a serpente fez com Adão e Eva no Éden, ele dizendo: vocês não vão morrer, vocês serão como Deus. E qual foi a resposta de Adão e Eva? A resposta de Adão e Eva é: nós queremos ser os nossos próprios deuses. Nós queremos determinar, nós queremos independência de Deus. Nós não queremos essa semente, nós queremos responder à semente da serpente. E toda a batalha da igreja, como nós temos aprendido aqui, meus irmãos, não é exatamente por uma lista de regra moral ou uma lista de comportamento que você deve se enquadrar, mas é a mentalidade do sistema do joio, é a mentalidade do sistema do inimigo, é a mentalidade que nos leva a priorizar aquilo que Deus não valoriza, é a luta pela sua mente, para dominar a sua mente, o seu coração. E um joio vai se desenvolver quanto mais ele abre a cabeça para as sementes do inimigo, que é esse campo, que é o mundo, onde nós estamos. Mais ele vai se tornar joio, mais ele vai se tornar aquela semente cheia de obras mortas, palhas. O inimigo desde a eternidade ali, do primeiro casal, vem semeando a maldade neste mundo, gerando muitos filhos. A ideia aqui de filhos é mesmo de se parecer. Outro destaque que Jesus faz, que é muito importante nesse aprendizado, é que no fim dos tempos, é que a separação definitiva vai ocorrer. Enquanto isso, nós não precisamos nos concentrar nessa separação. Nós estaremos ligados, muito próximos, mesmo até na igreja. Mas nós não somos aqueles que vamos fazer essa separação, meus irmãos. Quando nós assumimos essa postura, nós nos perdemos em nos desenvolver como sementes de Jesus nesse mundo, que precisam gerar a vida de outros trigos, para que outros trigos se ajuntem ao celeiro do Senhor. E esse é o resultado que Jesus espera de cada um de nós. E uma coisa que angustia o meu coração e que essa parábola também destaca, Jesus destaca que é importante nós aprendermos como uma verdade, é que a separação final, novamente, não será
o encargo da igreja. São os anjos que virão e separarão os filhos do reino dos filhos do maligno. A nossa principal função, meus irmãos, é vivermos e pregarmos o evangelho de modo a chamar os filhos do maligno ao arrependimento, para que sejam vivificados, morram para esse mundo, a morte eterna, e vivam para Deus, se tornem filhos do reino, irmãos de Jesus, enxertados à videira. Ou seja, você não precisa se preocupar com o joio. Essa é uma preocupação do próprio Jesus. E Ele não vai tirar o joio do nosso meio, porque Ele, ao fazer isso, pode tirar também o trigo, e a vida do trigo tem mais valor do que a do joio, até que esse joio se torne trigo. Se isso é possível ou não, meus irmãos, não é isso que Jesus está dizendo nessa parábola. Ele quer que nós nos concentremos em ser trigo. A conclusão é muito simples. E ela é dada pelo próprio Jesus na explicação dessa parábola. Os escândalos, as injustiças, os praticantes da maldade, os injustos, serão ajuntados pelos anjos do Senhor, e as suas obras serão provadas pelo fogo. Toda palha vai ser queimada e lançada no fogo do inferno. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Que nós não mandamos pessoas para o inferno, meus irmãos. Elas já estão indo. Nós só tiramos pessoas de lá. A questão é que nós estamos tão preocupados às vezes com o joio, que nós mandamos pessoas para esse lugar. Que às vezes as nossas posturas, elas enviam pessoas para esse lugar. Mas não é esse o chamado da igreja, não é essa a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus é com o trigo, em aqueles que são plantação dele, aqueles que foram salvos, que vivem à medida da realidade das suas palavras, que respondem às suas palavras. Se você fica mais animado com o erro dos errados do que o acerto dos certos, meus irmãos, você está num caminho muito perigoso. Nós estamos num caminho muito perigoso se nós estamos mais concentrados no erro dos errados, porque o Senhor está dizendo: concentre-se no certo dos certos, porque o certo dos certos foi eu que plantei. Se preocupem com aquilo que eu plantei. Se preocupem com eles na máxima preocupação. Inclusive, não se preocupem com os errados dos errados, porque haverá um dia, se não houver arrependimento, meus irmãos, que todas as obras de injustiça serão julgadas. Haverá um dia em que toda a maldade e todo ser humano prestará contas diante do tribunal de Deus, e Deus dará uma resposta a todos aqueles que rejeitaram a salvação do seu Filho Jesus. Há tempo hoje de nós nos arrependermos e mudarmos a nossa vida, o nosso status de joio para trigo, mas haverá um tempo em que isso não mais será possível. Não mais será possível mudar o status de joio para trigo, e todo o joio, toda a palha, tudo aquilo que não foi plantação de Jesus, que não correspondeu conforme o Senhor Jesus esperava, vai ser queimado como palha, como uma obra vã, vazia. Hoje é o tempo do arrependimento, hoje é o tempo da mudança, hoje é o tempo de concentrarmos naquilo que é a vida de Jesus, a semente de Jesus, e não na semente do maligno. Duas tarefas estão claras aqui, meus irmãos, e eu vou encerrando essa mensagem. Primeiro, é possível que Jesus tenha tentado mostrar isso aos seus discípulos. Encontre os filhos do reino, a plantação de Jesus. É para isso que nós somos chamados. Nós não fomos chamados para sermos aqueles que encontram joios. Nós fomos chamados para encontrar trigo. Segundo, fortaleça a plantação. Cuide do trigo. Cuide dos filhos do reino. Para que o dia que tudo se acabar, eles sejam armazenados no celeiro do celeiro de Deus.
E aqui eu faço 2 observações. A primeira é, para que nós façamos isso, nós precisamos primeiro nos identificar como trigo. A pergunta é, como é que você se sente ao pensar na volta de Jesus e no fim dos tempos? Qual é a motivação que gera no seu coração? Ah, Deus vai queimar pessoas no inferno. Não. Essa parábola está dizendo para o nosso coração ser assim: Senhor, eu quero encontrar o quantos trigos for necessário para que o Senhor não precise queimar pessoas que o rejeitam. Eu quero pregar, anunciar, eu quero viver de tal forma que eu encontre trigos para esse mundo vindouro que o Senhor está construindo. Eu não sou aquele que vai definir as coisas. Você não é aquele que vai definir as coisas. As pessoas podem te identificar facilmente como trigo. Quais são os frutos das nossas vidas? Quais são os resultados da nossa resposta à relação com Jesus, à relação com a palavra e os resultados na nossa vida diária? Você crê firmemente no juízo final? E pode se concentrar nos filhos do reino ao invés de se preocupar com os filhos do maligno? Você tem falado aos outros com convicção desse juízo e da destruição dos pecados e da salvação eterna que Deus está propondo para todo aquele que nele crê? Esse é o nosso foco. Esse é o seu foco. Ser trigo e cuidar do trigo. Porque do joio o Senhor está observando. E no tempo certo, toda iniquidade vai ser tratada. Essa é a minha esperança, meus irmãos. E a minha oração é que nós não estejamos entre os bodes. Que nós estejamos entre as ovelhas, que ouvem a voz do seu pastor e seguem o seu pastor até o aprisco seguro. Que nós não sejamos joio no fim dos tempos, meus irmãos. Que nós sejamos trigo, e a nós é dada essa chance todos os dias. Representar a vida de Jesus, viver a vida de Jesus, cuidar e encontrar outros trigos. Portanto, o apelo para nós nessa noite é, primeiro, filhos do reino, melhorem. Vamos viver uma vida com o foco certo. Vamos viver uma vida que responde à palavra de Deus, que dá fruto da palavra de Deus. Eu gostaria de orar por arrependimento aqui para a nossa vida, meus irmãos. Para que toda a obra de palha da nossa vida seja queimada pela presença de Deus agora. Para que ela não precise ser queimada no fim dos tempos e não haja mais tempo de nós nos arrependermos. Eu oro para que os filhos do reino focalizem a sua ação naquilo que é certo e correto, e não naquilo que é errado e no erro das pessoas. Porque o Senhor vai julgar cada um de nós. E para aqueles que não se enxergam como trigos, se a sua vida se parece mais com aquilo que não tem vida, que não tem semente, o meu convite para você é que você receba o Senhor Jesus nessa noite no seu coração e você entregue toda a sua vida a Ele, dizendo: Senhor, eu quero ser semente tua, eu quero ser resposta à tua semente, eu quero ser vida do Senhor. E você pode entregar o seu coração nas mãos de Jesus hoje, arrependido por aquilo que a maneira como você tem vivido, que tem ofendido a Deus. Você pode se voltar para Ele nessa noite e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero essa salvação. Esses são meus 3 convites para a nossa oração. Eu queria que, se você se enquadra em algum deles, você fechasse os seus olhos, e eu gostaria de orar por nós. Senhor, nós
nos reunimos diante da sua palavra. Oramos para que essas verdades sejam profundas em nossos corações, Senhor. Oramos para que os filhos do reino se levantem, Senhor. Oramos para que os filhos do reino se levantem, Senhor. Oramos para que os filhos da vida se levantem, Senhor. Oramos para que os filhos do reino sejam aperfeiçoados, cresçam, Senhor, se levantem, Senhor, sejam saudáveis, Senhor, cresçam em paz, em tranquilidade, gerando outros frutos, Senhor, para a glória do Teu nome, outros trigos, outra semente de Jesus, outra semeadura de Jesus. É essa semeadura que gera vida, que geram obras, Senhor, obras que representam o Teu Evangelho, obras que respondem à Tua majestade, à Tua beleza, Senhor. Que se levantem, melhorem, Senhor, cresçam os filhos do reino neste campo, Senhor, que cresçam os filhos, Senhor, ó Deus, da bondade, os filhos da obediência, os filhos do amor em nosso meio, Senhor. Ó Senhor, que se há alguns de nós aqui que estamos concentrando as nossas vidas nas acusações, Senhor, nos julgamentos infundados, Senhor, ó Deus, que o Senhor nos guie por um caminho, Senhor, em que nós somos aqueles que apontam o caminho para a salvação, porque condenados todos nós já estávamos, Senhor, estávamos mortos em nossos pecados, Senhor, caminhávamos a passos largos para o inferno, e o Senhor, por meio da sua palavra proclamada, Senhor, ó Deus, interrompeu, Senhor, ó Deus, esse destino do inferno nas nossas vidas. E muitos de nós estamos concentrados, Senhor, em mandar pessoas para o inferno, ao invés de levarmos pessoas para o céu, para o mundo vindouro, para Jesus, a razão da existência do Evangelho da igreja, Senhor. Nós não precisamos condenar ninguém, porque as pessoas já estão condenadas, Senhor. As nossas palavras precisam ser palavras de vida, de amor, de obediência, Senhor, que se levantem, Senhor, ó Deus, e que o Senhor concentre o nosso foco, nos livra de toda ansiedade, Senhor, de querermos resolver todos os problemas, Senhor, deste campo. Nós não fomos chamados, Senhor, para fazermos isso é uma função que o Senhor disse que pertencem ao Senhor e aos Teus anjos. No fim de tudo, nós apenas caminhamos na confiança eterna, Senhor, de que o Senhor virá e restaurará todas as coisas como o Senhor prometeu e nos levará para um lugar reformado, reconstruído, restaurado, ó Senhor, onde a Sua presença será definitiva e eterna, Senhor, e nós desfrutaremos, Senhor, pelo estado eterno, Senhor, de toda a Tua presença, de toda a bênção, Senhor, de estar em Ti, Senhor, na Tua presença. Até lá, Senhor, que os nossos olhos se concentrem na salvação do Senhor, na vida que foi semeada por Ti, e não nos concentremos, Senhor, ó Deus, nos erros dos errados, Senhor, especificamente, Pai, em nome de Jesus. E para aqueles, Senhor, que tem se visto como joio, Senhor, vivido uma vida de obras mortas, Senhor, promove arrependimento e transformação nos nossos corações aqui nessa noite. E que aumente a consciência, Senhor, de que nós estamos vivendo em resposta à Sua palavra, em resposta à Sua vida. E o Senhor espera de nós, Senhor, sementes de vida, semente, Senhor, de amor, semente, Senhor, de salvação. Que ao nos relacionarmos, Senhor, nós possamos investir em todas as pessoas, sim, restritamente, Senhor, dando a todos a oportunidade de se tornarem trigos, semeaduras do Senhor Jesus, responderem a Sua palavra, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, até essa consciência, para a glória do Teu nome santo e poderoso. Amém. Amém. Eu queria que você que
Você que tem se sentido joio, não tem percebido vida em você. E você percebe que precisa de uma conversão genuína, de um arrependimento, de uma mudança. Eu queria convidar você a dar esse passo. Você não precisa levantar as mãos, vir aqui à frente. Você pode dar esse passo na sua casa, você pode dar esse passo no seu dia a dia. Você pode orar ao Senhor e falar: Senhor, a minha vida não tem respondido a sua presença, a sua palavra. Eu queria mudar de vida. Senhor, eu abro o meu coração, me arrependo dos meus pecados. Eu quero que o Senhor se torne o meu Senhor, o meu Salvador. Você pode fazer isso, e ao fazer isso você pode nos procurar. Nós queremos te dar o apoio, te ajudar a continuar sendo trigo, a continuar gerando vida, a continuar gerando sementes de vida onde você estiver. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma última oração, pedir que Ele nos conduza nessa semana, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por este culto, obrigado por esse tempo, Senhor, que estivemos diante da Sua palavra, da Sua verdade. Senhor, que sejamos aqui um grande celeiro de trigo, Senhor. Que sejamos aqui concentrados em trigo, Senhor. Que sejamos aqui cheios de vida da Tua semente nessa semana, Senhor. Em nome de Jesus, nos leva na Sua doce e santa paz, Senhor. Enchendo-nos de vida, Senhor. Ajusta o nosso foco, ajusta, Senhor, a nossa vida para responder à Sua verdade, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser sementes de Jesus, plantadas para a vida, Senhor. Em nome do Senhor, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deem um abraço em pelo menos 50 pessoas. É muito bom estar com você aqui. Passe na nossa cantina hoje e tome o seu açaí. Deus te abençoe e tenha uma boa semana.